Olá, fala meu amigo, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as peças TC. Eu já fiz 2 vídeos aqui no canal sobre o TC de meia e o TC de 3/4, comparando esses 2 TCs, e o TC de 1 e 1/2, comparando, trazendo algumas diferenças e similaridades que eles possuem. Hoje eu vou falar de todos os TCs, desde o de meia até o de 8 polegadas, passar algumas medidas e depois aqui no nosso link vai ter aqui na descrição vai ter um link para que você consiga baixar, ver uma tabela com essas medidas que a gente vai passar aqui. Primeiro vamos falar o que é o TC, o que é esse tal TC. TC é uma sigla para a conexão triclamp. Triclamp é uma conexão sanitária, do tipo sanitária, então muito bem aceita, muito bem requisitada dentro da indústria de cosméticos, farmacêutica, alimentícia. Então eu tenho uma peça aqui, no caso essa é o TC de 1/2, em que ela é composta de 4 partes, 3 partes metálicas, que dá o nome de tri, e um clamp, que é a abraçadeira, clamp em inglês, abraçadeira. Então, aqui está o TC de 1/2, o seu anel de vedação, que encaixa aqui, então a mesma face, onde que a abraçadeira vem aqui e deixa elas fixas. Qual que é a vantagem, a grande vantagem do TC? O TC ele não tem macho ou fêmea, ele é simplesmente uma flange que elas se unem face a face, tornando mais fácil, dependendo da sua aplicação, você precisa de menos mangueiras talvez. Você não tem problemas de ter, o fermentador tem macho SMS ou DIN que seja, ele tem um TC. Bom, então a minha mangueira só tem TC. Se eu tenho um macho no fermentador, você tem que ter uma fêmea. Então é muito comum, inclusive eu já forneci algumas conexões desse tipo, que são emendas macho-macho para emendar algumas mangueiras. No caso, se fosse TC, simplesmente colocar a abraçadeira e o anel de vedação ali, as mangueiras já estariam emendadas. Então, essa a grande facilidade. Vamos começar pelo TC de 8 polegadas que eu tenho aqui. É o maior TC que eu tenho na empresa. Por que eu vou falar desses TCs grandes? Muitas vezes eles são encontrados, eu vejo eles na parte de cima do fermentador, ou então de um growler, aí, um keg da vida, e alguns tipos também vi em bombas sanitárias, TCs ou peças muito parecidas com o TC, porque assim, o TC não é uma peça difícil de ser executada, é fácil de fazer, você consegue fazer numa medida que te atenda, né? No caso, eu vi uma bomba que ela tinha uma medida que não era parecida a TC, tal, mas as medidas não batiam. E o TC ele vai pulando de etapas em etapas. Então, se você está com uma medida externa no caso aqui de 8 polegadas, né? A medida externa que eu falo é da face do anel, da face da flange. Esse diâmetro aqui, ele tem 220,6 milímetros. Não vai ter nenhuma peça com 218, tá? Para você ter uma ideia, a próxima dela é 6 polegadas, que tem 167 milímetros de diâmetro. Então, aqui está de 6 polegadas, né? A diferença é muito grande. Deixa eu colocar aqui no lado. Depois nós temos a de 4 polegadas e eu esqueci um detalhe. Olha só, porque quando eu falo 8 polegadas, falo 6 polegadas, falo 4, como eu disse agora, é essa medida aqui. É essa medida. 4 polegadas. Que significa o quê?
que um tubo de 4 polegadas OD, que é um tipo de tubulação, OD significa que é o diâmetro mesmo ali, o diâmetro externo dele. Eu não sei a sigla do OD. Talvez Ordinary Diameter, alguma coisa assim, pode ser. Mas enfim, ele coloca de topo e tem a solda aqui. Então um tubo de 4 OD, ele encaixa nessa parte para fazer a solda, assim como de 8. E é dessa tubulação que vem o nome. Por isso que você fala assim, eu preciso do TC de 4 polegadas. Aqui na face não tem 4 polegadas. Quem tem 4 polegadas é a traseira. Mesma coisa vale para 1,5, 2, até de meia polegada, certo? Então de 2 polegadas, de 4 polegadas aqui, a medida é 90,9. Opa, desculpa, porque eu vi errado aqui, 118,9 na tabela. De 3 polegadas, 90,9, né? Agora essa daqui, 3 polegadas, OD. Outside diameter, então quase é o diâmetro externo, né? Significa OD, significa outside diameter, que é o diâmetro externo do tubo. Então ele refere assim 4 OD, 4 polegadas de diâmetro externo. Isso depois eu quero fazer um outro vídeo sobre tubos schedule, que ele vem a rosca, que é onde que a galera confunde muito, que não é tão comum assim na cervejaria, não é uma peça mais sanitária, só que tem o seu certo uso, porque em alguns momentos você tem conexões roscadas. Então o TC de 3 polegadas está aqui, esse daqui 2,5, né? 2,5. 2,5, 77,4 milímetros. 2 polegadas. 2 polegadas aqui. 63,9 milímetros. Acho que com o paquímetro é muito fácil pegar o diâmetro. Você pega deitado aqui, você já pega o diâmetro da peça. Não tem como errar quando você deita. Quando você pega o paquímetro em pé, assim, você pode cometer erros de medição. Por exemplo, aqui, não sei se você consegue ver pro vídeo, mas eu consigo pegar ele bem torto. Eu consigo pegar ele assim, No momento que eu pego a peça, deito o paquímetro, vem só o diâmetro mesmo. Isso aqui é outro vídeo também que eu posso gravar aqui explicando como que utiliza o paquímetro. Não, é uma peça muito bacana, uma ferramenta muito importante para vocês terem também. Facilita vocês conseguirem medida, facilita vocês comprarem mais fácil as conexões, procurar o que vocês estão querendo e não correr o risco de ser passado para trás mesmo com algum fornecedor aí, tá? Não só eu, como outros têm, depende do que você está fazendo, né? Você quer passar uma medida para pedir um tanque e você não sabe qual que é a peça, e aí você quer o TC de 1,5 e o cara te manda o TC de 2, e o que você vai fazer? Vai ter que fazer adaptadores para estar resolvendo essa situação. Aqui eu tenho uma peça que ela é o TC de 1,5, só que ela é longa. Então, o TC de 1,5 curto, ou o mais comum, mede 12,7 milímetros. O longo mede 28,6 milímetros. A partir da medida de 1 polegada, existem essas opções do longo, sendo que de 6 e 8 polegadas eu acho que é só o longo, né? Não tem nem como ser menor. Qual que é a ideia? Por que utiliza existe o TC longo? Imagina só, você tem uma panela e está lá o TC de 1,5 bem próximo para fazer a solda aqui. Ele não dá um espaço para fazer a solda certinha ali. Então você pega o TC longo, você pega a peça longa, às vezes, no local que não dá certo o curto, você coloca o longo, você vai ter um prolongamento da peça e uma facilidade na hora de fazer a solda. Então TC de 1,5,
longo, né? 50,4 milímetros. O TC de uma, longo, e o curto. Vou pegar aqui mais ou menos a diferença, né? E o TC de 1,5 e de uma, eles possuem a mesma medida. Eles são intercambiáveis entre si, que foi exatamente o que eu fiz no outro vídeo aí que a gente vai deixar na descrição. Eu tenho um TC aqui que às vezes me acontece essa demanda. Eu já fiz várias peças, que é o TC de 34 milímetros. Eu já tentei comprar a abraçadeira dele, nunca consegui, tá? Não achei no mercado, mas é normal, né? Eu atendo várias empresas que estão aí sempre nas indústrias, né? Que faz montagem de mangueira, etc. E eles me pedem o TC de 34 milímetros. Bom, ele é 3/4 aqui atrás, né? Ele é um tubo de 3/4 AD, só que aqui na face dele 34 milímetros. Eu falei aqui que é uma peça diferente. Inclusive tem um cliente que está com o fermentador tá cheio, né? Ele vai medir. Eu acho que ele tem um TC de 34 milímetros lá no fermentador dele, mas eu não consegui, como eu disse, né? A hora que está fechada a abraçadeira ali, é complicado você passar a medida, o cara sem paquímetro, sem uma trena para medir certinho, é muito fácil errar. Então eu preferi falar assim, não, você acaba de fermentar a cerveja aí, a hora que tiver liberado, você pega e faz a medida certinha para não ter problema. E já finalizando, o TC de 3/4, 3/4 OD aqui atrás, e na face 25,2 milímetros. E o TC de meia aqui atrás, 25,2 milímetros também. O TC de meia e 3/4 são intercambiáveis. Bom, era isso que eu queria falar sobre os TCs. Passei várias medidas aqui, um pouco detalhado, tá? Um panorama geral do que é as conexões TCs, por que elas existem e como que elas podem ser utilizadas aí na sua cervejaria. Em todos os casos, né, vai ficar aí o PDF. Elas utilizam a vedação. Tem 2 modelos de vedação também. Isso é bacana, hein? Existe a vedação que ela é reta aqui e a vedação que tem uma aba. Eu vou colocar aqui no TC, isso vai ficar mais claro. Então aqui ela coloca borracha, face borracha já, né? E aqui ela ela cobre um pouco mais a peça. Isso daqui, o TC com aba, ele é mais fácil, né, de encaixar, no sentido que ele não cai. Tá? É só essa diferença que existe aqui. Essas coisas assim, às vezes não encontro com muita facilidade para comprar, né, para você estar adquirindo com aba ou o normal. Geralmente o normal aí, por ter menos silicone, acaba sendo mais fácil de ser encontrado com os fornecedores. Legal. Se tiver qualquer dúvida aí, comenta aqui no vídeo, vem falar com a gente. Muito obrigado, deixa o seu like, se inscreva aqui nesse canal. Até o próximo vídeo, um abraço.